Interessante, esta semana lançamos aqui este convite para que visitem a exposição Desculpa pelo Atraso de Hugo Mendes, a quem agradeço por aceitar este convite. Hugo, finalmente vamos conversar depois de 2 encontros cancelados. Pois. Mas estamos aqui, como é que estás? Estou bem, agradeço eu pelo convite de estar aqui no programa e dizer que realmente estamos a passar por uma fase um bocadinho complicada a nível político-social aqui em Moçambique, mas que apesar dessas dificuldades vamos ultrapassar e vamos continuar a empurrar o nosso carrinho. Tchau, tchau. Tchau, vai, tchau. E é uma grande responsabilidade dos artistas de refletirem sobre estes tempos, Sim. para que daqui a 50 anos as próximas gerações saibam o que aconteceu agora. Sim, eu acho que o trabalho do artista é como se fosse o trabalho de um historiador, só que em vez de retratar de uma forma assim literal, é mais de como é que se sentia durante esses tempos. Yeah. É mais representativo, é mais próximo, é mais rico em termos, vamos lá, de generosidade, acima de tudo, essa preocupação, essa tarefa de fixar uma época de forma tão generosa. Sentes essa preocupação dos artistas da tua geração em particular em contar isso e oferecer dignidade a esses acontecimentos? Digo oferecer dignidade no sentido de tratar com responsabilidade e maturidade. Sim, eu acredito que sim. Acredito que haja uma certa preocupação dos artistas locais de tentar fazer algo do género. Entretanto, se calhar o que acontece é que não há muita divulgação e não há assim uma forma clara que as pessoas encontram de mostrarem os seus trabalhos. Mas, de certa forma, tudo que nós precisamos neste momento é que nos unamos e fazemos mais coisas juntos, que é para poder dar esse tempo, deste tempo, desta altura, que os trabalhos estão a ser feitos. Ok. Antes de falarmos da exposição, desculpa pelo atraso, não desenvalelani Guxuela ou sorry for the delay. Quem tu és? Hugo Mendes, artista visual, designer, nascido e criado em Maputo, algumas passagens no exterior, mas um filho da casa. Ok. Te lembras do teu quarteirão, número da casa, número de BI, a noite e tudo? Tudo. Eu praticamente vivia e ainda vivo a vida toda na mesma casa. Acho que só mudei de casa uma vez. Ok. E isto é importante para ti, para o teu sentido de pertença a algum lugar. O espaço físico onde vives e sempre viveste, a tua cidade e, sobretudo, a tua casa, como esse lugar físico, é importante para a tua... Eu acho que é importante, porque é o que me dá a identidade. A partir daí é que as pessoas me reconhecem, antes mesmo que eu pudesse me afirmar como eu sou. O Hugo, o psiconauta, sei lá, já haviam pessoas da zona que já diziam, tipo, é ali aquele tipo estranho que anda para cima, para baixo e coisas assim. E no final do dia acho que são essas experiências que me fazem querer representar mais aquilo que eu acho que é ser moçambicano ou ser de uma certa zona e por aí adiante. Ok. Te achas um estranho? Ou sempre te acharam um estranho? As pessoas podem achar um estranho, eu acho super normal. Eu acho que as pessoas é que gostam de se limitar um bocadinho, tipo... querer estar dentro do padrão ou uma coisa assim. Ok. E o estar fora do padrão te coloca nesse lugar de divisão de opiniões? Sim. Pode ser em contexto fechado, em contexto mais aberto. Essa percepção, de certo modo, conotativa ou não? Sim, eu acho que tu só te tornas uma pessoa interessante se fores polarizante. Porque se toda a gente concorda contigo não tem graça e toda a gente também discorda de ti também não tem graça. Então, ser polarizante eu acho que é importante para um artista. Isso tornou-te maduro. Pois, isso tornou-te maduro na tua forma de perceber a tua própria arte e a tua própria vocação e a tua própria missão? Se calhar, agora que estou um bocadinho mais velho, reflito mais sobre isso, mas quando era mais novo era sempre por intuição. Sempre fui um bocadinho impulsivo em fazer as coisas, então sempre fiz assim de cabeça. Agora é que eu paro e penso, tento ser mais intencional nos movimentos que faço. Ok. E isso, de certo modo, não tira o gênio dessas atitudes, não tira esse sentido orgânico de fazer as coisas, de pensar a arte e de agir sem escrutínio? Eu acho que não. No momento de criação, sim. Tipo, é tudo livre, sem nenhuma coisa que te prende. Sem nenhum policiamento, né? Exato. Mas depois, quando tu vais fazer a apresentação, aí é que já entra um bocadinho da parte da intencionalidade da coisa, que acho que as pessoas reagem de uma certa forma. Há uma direção no final do dia. Exato. E desta vez, com esta última exposição, sei que ainda não entramos nesse assunto, mas entrando um bocadinho... Não, mas tem tudo a ver, né? Sim. Nesta última exposição, curiosamente, não consegui encontrar um curador. Eu sempre estive habituado a trabalhar com um curador que fosse me ajudar a encontrar uma direção e fazer as coisas assim. E desta vez foi uma coisa que eu fiz sozinho
e deu-me mais dessa visão de como é que consigo encontrar uma forma melhor de apresentar aquilo que é o meu statement. Ok, cool. E também pensar no teu trabalho e no teu percurso e a falar sobre esse lugar de origem é pensar tudo à volta, né? Na tua cidade, na cidade de Maputo. Como é que Maputo é importante para a tua forma de criar? Maputo é importante porque, como eu disse, é a cidade onde eu nasci, é a cidade onde eu cresci, todos os meus amigos são daqui e ao longo do tempo a cidade também foi mudando e eu acho que nós também somos, eu nesse caso também sou uma relíquia dessa mudança ao longo dos tempos. Eu tenho um livro em casa do José Cabral que mostra, por exemplo, aqui o Conselho Municipal nos anos 90, início dos anos 90, final dos anos 80, e tinham rapazes a pastar cabritos e coisas assim dentro da cidade. Uma foto debaixo do meu prédio que só tinha tipo 4 carros estacionados, hoje em dia é impossível estacionar ali. Então, essas mudanças todas, a forma como tudo isto se transforma, eu acho que é o que também dá-me este base de querer fazer esse trabalho, querer representar isso. Porque eu acho que uma das bases do meu trabalho, aquilo que é o meu statement, é a representatividade. Eu não quero ver filmes onde não tem personagens como eu, não quero ler livros onde não tem personagens como eu, e em vez de reclamar sobre isso, porque não criar algo que me identifique? E talvez as outras pessoas também vão se identificar com isso. E a tua arte é muito isso, de certo modo. É pensar, é criar a pensar a tua comunidade, pensar a tua volta e pensar os vários personagens. E o que isto exige? Quais são os recursos criativos, até de imaginação, que isto exige? A ideia de querer trazer outras vozes, outras figuras e estarem ali representados no teu trabalho? Muita investigação, gosto pela história, gastar muito dinheiro em livros. Por acaso, uma das coisas, por exemplo, que as pessoas sempre perguntam porque é que eu faço os meus desenhos sempre em preto e branco. E isto foi uma coisa que no início eu pensei que não queria gastar muito dinheiro com... não é que não queria gastar, não tinha muito dinheiro para gastar com arte e se calhar em vez de comprar várias cores, podia comprar maior quantidade de tinta preta para trabalhar sobre cima dos outros materiais. E, sei lá, de outra forma também, convivendo com os outros artistas, dou aqui, por exemplo, o Mudungazi, que também faz um trabalho, ou o próprio Mabunda, que faz um trabalho, posso assim dizer, de reciclagem ou de transformação daquilo que as pessoas acham que pode ser usado para um fim, usas para outro, ou que é lixo, que depois podes transformar em arte. Deu uma curiosidade, também por parte de outros amigos, porque na altura tínhamos um escritório que estava em frente à imprensa do Jornal Notícias. Então eles tinham sempre aquele excedente de papel de jornal que é descartado porque saiu mal na impressão. E esse papel que eu uso, tipo, eu vou lá e penso e às vezes dá-me o papel e é interessante, tipo, queremos também encontrar uma forma de fazer a reciclagem, não de só descartar, apesar de que, de certa forma, a nossa arte também acaba a ser efêmera, né? Tipo, se não for bem conservada ou bem guardada, também desaparece há muito tempo. Isto te preocupa? A arte como uma matéria que pode acontecer e desaparecer? Em parte sim, mas talvez o que, se calhar não tanto hoje em dia, porque também temos o arquivo fotográfico. Sim. Mas eu acho que é interessante, aprecio bastante dos grafiteiros, que ele pode fazer um masterpiece numa parede e a seguinte vir alguém pintar por cima ou fazer um outro grafite. Dali surgem outras artes, outras histórias. Exato. Mas ao mesmo tempo também interessa-me cenas como imortalidade. Até hoje falamos dos egípcios, até hoje falamos de Malangatane. As rupestres, aqueles... As rupestres que temos aqui em Manica e tal. É por aí. É por aí. E para um artista ser eternizado e ser eterno pode não ser um exercício de busca constante, mas é um lugar, é sempre uma matéria importante de reflexão e de discussão sobre o seu próprio trabalho, que circula, vai influenciar consciências, mas para onde é que vai efetivamente? Né? O que vai ficar dessa própria obra? Nunca é certo. Por exemplo, podemos aqui fazer uma biografia, por exemplo, do Samora, já que é uma dessas figuras que nós temos aqui, também polarizantes, se era bom, se era mau. Mas fomos a ver o que sobra é aquela nossa visão idealística sobre o homem. Não sabemos qual é a verdadeira história. Tipo, temos só aquela visão idealística, é só isso que dura. E acho que é o mesmo com a arte. Tipo, ninguém sabe o que o Leonardo da Vinci queria fazer quando desenhou a Mona Lisa, mas
está ali ela eternizada com aquele sorriso enigmático e é isso que as pessoas lembram-se. E que fixou, não é? Sim. E que fixou não só o artista, mas acima de tudo influenciou toda uma estética, toda uma forma de pensar a arte, não é? Quando pensamos Da Vinci, no caso, Mona Lisa. Já fez um renascimento. Algo que se calhar estava esquecido, mas que ele trouxe de volta e mostrou-nos que ainda havia algo mais adiante que podíamos alcançar. Pois, mas o mesmo poderíamos pensar sobre Malangatana, os desenhos de Malangatana, como é que são recursos também que fixam não só a nossa essência como país, como nação, como continente, mas a ideia também de abrir uma outra narrativa para as artes visuais no mundo, para as artes plásticas no mundo. Sim, eu acho que ele é icónico. Tanto da mesma forma que acho que alguns anos tinha aquele, era o Fiat, que tinha os desenhos dele, tinha as garrafas de água que tinha os desenhos dele. Eu acho que um desses bancos aqui também tentou usar um bocadinho da identidade dele. Ou seja, ele acabou criando uma certa identidade. Tu quando vês aquele tipo de desenhos, tu já consegues identificar aquilo e dizes, aquilo é moçambicano, é malangatana e faz-te sentir alguma coisa por dentro. Não é? Pois, pertencer a algum lugar. Sim. Voltaremos aqui para a conversa com Hugo Mendes. Conhecemos a exposição, desculpa pelo atraso, uma exposição que pode ser vista na Galeria do Centro Cultural Franco-Moçambicano aqui na cidade de Maputo. Colisão é a nossa sugestão de filme para o dia de hoje e que claramente vale a pena descobrir este filme. Uma proposta para conhecer mais à frente nesta edição de hoje do Juntos à Tarde. Uma edição que também lança aqui as celebrações à volta do primeiro aniversário do álbum Blue Window de Walter Mabas. O concerto aconteceu na semana passada no Gil Vicente, aqui na cidade de Maputo. É também dos acontecimentos importantes quando pensamos na nossa música, quando pensamos as artes e claramente interessante descoberta. Para já fica também indicação importante sobre essa proposta de filme, Colisão, e que é seguramente também um lugar para conhecer as nossas histórias e descobrir o trabalho dos cineastas que inspiram-se nas várias histórias do continente africano e vão buscar, por exemplo, no caso de Colisão, realidades, histórias que estão e acontecem em grandes cidades do continente africano. Portanto, esta será e é a nossa proposta para começar. You were good, okay? Thank you. Maybe it's somewhere like that. Yeah. What have I told you about mixing with these kinds of people? Open your eyes, Dad. You got a beautiful family, huh? Let's keep it that way. As soon as I get all this money, I might just Usejozi lana. Mele uphande boy, others uzolamba. Ufuna ukulamba ntwana? get myself a new Maserati. Mamena ngikubonile nadi naye. Awuna mahloni. Baba, u-Adze akantshontshanga lutho kuwena. Watsiba uhotse o le ngwana ya mamelang. E ba bohlale hle ngwanaka. What's on? Vicky! I know you. Please, you have to help us. Where the hell is our daughter? I don't know where they took her. Don't lie to me! Don't worry. No one knows we are here. John, please slow down. Aqui está a Colisão, sugestão de filme para conhecer. Continuamos atentos à produção de filmes do continente africano. Hugo, falávamos da relevância dos nossos filmes, não é? No continente africano. E eu sei que tens uma relação também muito particular e especial com o cinema africano. Sim, eu gosto muito de cinema africano. Tenho estado a ver muitos filmes, a fazer muita pesquisa sobre isso, porque no final do dia eu acredito que os nossos problemas são iguais e se calhar podemos encontrar uma solução no vizinho que nos pode ser benéfica. E em parte, principalmente as pessoas que moram nos grandes centros urbanos, parece que vivemos como se fôssemos imigrantes na Europa ou América e esquecemos que nós não representamos o país inteiro. E às vezes é bom fazer essa reflexão e ver os outros filmes. E imagina que se tu vês um filme sul-africano, consegues ver um bairro como
Chopal, por exemplo, em que tens aquelas espinhosas e aquelas bancas no meio da areia vermelha e coisas assim. É refreshing, tipo, olha, essa cena aqui é uma cena que eu conheço, já vi. Em casa, né? E um bom exemplo disso seria, por exemplo, aquele filme, o Resgate, O Resgate. que foi lançado alguns anos atrás, do Pipas Forjage e do Mickey Fonseca. E é super interessante, tu vês o filme, vês a maneira como as pessoas falam, a forma como as pessoas estão vestidas e tu te identificas, tipo, sou eu. Podia ser o Bruno. É uma coisa familiar, é uma conversa muito nossa, né? É uma conversa muito nossa. E claro, nessa ideia também de estarmos cada vez mais representados nas obras, na arte, a questão da presença, como uma questão de presença que o artista tem essa responsabilidade de carregar é extremamente importante. Quando pensamos na história do continente africano e o protagonismo que os próprios africanos terão que assumir em relação ao próprio continente. Pois, é verdade. Ninguém vai vir para a nossa casa para nos representar, senão nós próprios que vamos conseguir nos representar melhor que a pessoa que vem de fora. Né? E é isto, não é? Que também encontramos em Sorry for the Delay, desculpa pelo atraso. Sim. Como é que isto surgiu e como é que isto começou? Isto surgiu como um convite do Franco para que fizesse uma... Ou seja, eu já fiz algumas exposições no Franco, antes coletivas, uma individual também, e o que aconteceu é que no período entre 2019 até agora 2022 meio que houve uma brecha, né? Tipo, fiz algumas exposições coletivas em 2019, depois foi o Corona e ficamos todos naquela pandemia, fique em casa e coisas assim. E não foi fácil continuar criativo e continuar a trabalhar em meio de tantas incertezas. Mas depois, com esta abertura que começamos a notar agora, achei que fosse tempo de voltar. E voltando ao ativo, eu quis dizer às pessoas, tipo, pá, não se preocupem. Desculpa pelo atraso. Desculpa pelo atraso, mas aqui estou eu de novo. E, sei lá, não sei se consegui chegar à marca, mas foi um esforço que fiz para tentar trazer as pessoas de volta. Ok, espero que haja uma reação de alguém que pode dar o título No Apologize para descrever a crítica da exposição, né? Sim. Acho que seria interessante. Espero que sim. Mas também lembra-me um pouco um álbum do Street for a Meal, o último álbum deles, que é Sorry for the Delay, que tem mais ou menos, de certo modo, esse mesmo argumento. Por acaso foi intencional, eu sou um grande fã dos 340 ml e sempre tento colaborar com eles sempre que possível. Na exposição passada, o Sunday Nude, tive uma pequena colaboração, acho que sem crédito, do Pedro, o vocalista dos 340 ml. Nós tínhamos feito umas caixas de multimédia em que podia espreitar, ver imagens dentro da caixa e ao mesmo tempo também tinhas um sistema de som para ouvir poemas e música e ele ajudou com a parte do soundtrack da coisa. Ok. O que a música do Street for a Meal, dos 340 ml, no caso, o que te transmite de energia, criatividade e imaginação e compreensão do teu próprio contexto? Eu acredito que na altura era uma coisa diferente do que se fazia aqui, mas tinha uma identidade própria. Infelizmente, se calhar, porque eles também estiveram radicados muito tempo na África do Sul, a música era em inglês e coisas assim, mas era das bandas que eu mais acompanhava quando eu estava no secundário e sempre que eles viessem aqui para Moçambique, fizessem um show. Lá na primeira fila, midnight. E pelas circunstâncias da vida, depois tive esta sorte de poder os conhecer pessoalmente e fazer perguntas sobre a banda e sobre as músicas, o que é que aquela música significa, o que é que ele significa. É uma banda muito futurista também, né? Sim, e eu acredito que isso sempre me inspirou e os mesmos projetos alternativos que eles fizeram sobre a banda também, o Tiago como DJ A Million Thanks, Tommy and the Volume, Simba e outras coisas assim. Então, é sempre interessante. Tens muita matéria na tua cidade e à tua volta, matéria e pessoas que te inspiram e te motivam a acreditar que construir uma carreira de forma alternativa e independente é se calhar o caminho para o futuro e para aquilo que se pretende de construção de uma economia criativa mais ativa, mais libertadora? Eu acho que sim, e é uma coisa que eu tenho estado a pensar muito nos últimos tempos. Nós temos que deixar uma certa mentalidade, ou seja, posso estar a ser mau neste ou infeliz neste comentário, mas eu acho que nós temos que deixar
de pensar que nós temos que ser sempre empregados, estamos sempre a trabalhar para as outras pessoas e estamos à espera que as oportunidades venham até nós. Nós também temos que criar oportunidades, nós temos que pensar mais em parcerias do que em salários e também empreendedorismo, como dizia o Kebuza na altura. E só assim é que nós vamos conseguir crescer e fazer as coisas acontecerem. Sobre a indústria criativa, alternativa, sim, nem todos podemos ou teremos a oportunidade de expor num Franco, num CCBM, coisas assim, mas também existem outros espaços alternativos na cidade. Pode-se criar também esse próprio espaço? Também podes criar certos espaços. Eu lembro-me que já há alguns anos atrás, com o Ricardo, fizemos um pequeno pop-up no FEIMA e tínhamos as nossas coisas lá expostas. Saímos tipo de artistas do quarto e fomos lá direto ao bazar com os outros artesãos e a mostrar o nosso trabalho. Eu acho que é por aí. Tipo, eu acho que é uma coisa que os artistas mais jovens, se calhar, deviam pensar mais nisso. Tipo, em vez de pensarem logo em querem estar estabelecidos e terem as suas coisas aí, é tipo, por que não eu começar por mim próprio e fazer as coisas acontecerem? Aí também garantes que quando tiveres essas oportunidades vais estar melhor preparado para negociar. Em vez de seres pago pela cena, depois já entras na cena como como eu dizia antes, tipo, como um parceiro, como um prestador de serviço e coisas assim. A conversa ganha um outro estatuto, um outro nível, né? Pois. Outro nível. E estamos a falar mais uma vez essa questão da profissionalização, que passa necessariamente também por termos ferramentas. A arte, a obra é importante, sim, mas acima de tudo a forma como nós levamos ela, onde, que estrutura criamos e que perspectivas de negociação e de colocação nós temos sobre a nossa própria arte e como é que isso tudo é valorizado, não é? na hora das negociações. Sim, só que aí é que está, uma das outras coisas, eu também não sou uma grande referência disso, é a questão da disciplina. Nós somos muito... Nós somos muito indisciplinados, não conseguimos cumprir com os horários, temos que fazer uma coisa... Né? Às vezes, não é generalizado. Sim, mas temos essa tendência. Em todo lado, nós somos os donos do relógio. E uma das coisas, por exemplo, que eu costumo comentar sobre esta Sorry for the Delay é que uma das coisas que isto vi nas minhas pesquisas, uma das coisas que conseguiu-se alcançar neste século XXI é que o mundo todo está no mesmo espaço. Tu tens a internet onde as pessoas estão todas lá e conseguem perceber quais são as diferentes partes do mundo e como é que nós estamos relacionados uns aos outros. Mas uma coisa que nós ainda não conseguimos alcançar é fixar o tempo. Ninguém tem controle absoluto. Os asiáticos estão mais adiantados, os europeus e os americanos querem estar no ponto e nós somos aqueles de... É relativo. É relativo. A pessoa diz que está a chegar enquanto demora por aí 1, 2, 3 horas por aí. E eu acho que esta luta do Sorry for the Delay, esta luta de nós moçambicanos e nós os artistas tentarmos, pelo menos, tirarmos este estereotipo. Ok, Nidzivalelo Kushwela. Exato. Mas como se diz também na nossa língua, é interessante também que a exposição tem aceita e é assim como está intitulado, não é? Sim. Desculpa pelo atraso, Nidzivalelo Kushwela e Sorry for the Delay. Exato. Queres falar sobre esta construção que é propositada? Sim, é propositada. Porque eu acredito que são as línguas nas quais eu me expresso mais, português, inglês e xangana, mas também porque há uma certa marginalização das línguas nativas, eu acredito. E também sinto que por parte dos artistas também há uma tendência nos últimos tempos de tentar resgatar isto e tentar trazer de volta para o mainstream, diria assim. Falo de artistas mais novos que eu, tipo o Hélio Beats, o grande projeto dele do Panza do Futuro. Panza do Futuro. Panza do Futuro. Que é super interessante, sou um grande fã. Shout out para ele. Hélio Beats. E para o Iron Bros também, do Neo Panza. Iron Bros. Que agora tem um trabalho, acho, com Chris Bourne, acho. Com Chris Bourne, tem também com o... Esqueço-me agora, o Branco, Desburacação Sistema também. Ok. Tem um projeto com Iron Bros? Sim, fizeram uma coisinha juntos. Mas eu também sou um grande fã, a música dele, Rafeiro, também, que é o Neo Panza, como ele diz e tal. Eu acho que é super interessante resgatar essas coisas. Eu acho que já não é tempo de fazer o que se fez com o Panza, quando o Panza surgiu, que todos que eram rappers e músicos mais estabelecidos, essa música pimba vai passar, ninguém interessa em ninguém. Eu acho que é a altura de dar power a esses movimentos e fazer valorizar, dar prestígio. Exato, e fazer com que eles cresçam.
E é o mesmo que eu acho que devíamos tentar fazer também com as artes visuais e com tudo o resto. Eu acho que é um espaço aberto para toda a gente pode participar. Não estamos a precisar aqui de gatekeepers, as pessoas dizem tu entras, tu não. Porque se a maré sobe, vai levantar todos os barcos. Eu acho que esse é o nosso objetivo. Sem dúvidas, sem dúvidas. E claro, o Sorry for the Delay, de certo modo, também é essa ideia de te abrir a novos caminhos e sugerir novas conversas. Sim. Só pelo conceito, vamos mostrando as imagens da exposição para as pessoas virtualmente visitarem através da televisão. Em termos de construção da própria exposição, geralmente vamos a uma exposição, vamos a uma galeria, as propostas muito comuns na nossa cidade não têm aquela configuração toda. E é por isso que, por exemplo, o que eu noto nesta exposição é que as pessoas vão para fazer foto. Sim. O cenário em si é uma coisa bastante convidativa. E esta é a exposição. Esta é a exposição que desenha o chão, as paredes e constrói um novo cenário, um novo lugar, uma nova atmosfera, um outro ambiente numa galeria. Sim, foi essa mesma a intenção. Eu quis fazer uma coisa mais envolvente, quis levar as pessoas como se elas estivessem a fazer uma visita ao meu ateliê ou um pedacinho da minha cabeça e verem mais ou menos como é que as coisas funcionam. Este é o teu cérebro. Sim. Eu sempre gostei de cinema, como já tínhamos estabelecido antes, e fascina-me também o desenho de cenários e coisas assim. Eu pensei para essa exposição, em vez de fazer o básico, que seria ter as peças emolduradas, molduras caras e tê-las todas nas paredes. E também por questões de tempo, eu quis arranjar uma solução criativa que também fosse chegar a um bom resultado e a solução foi essa, tipo, criar um cenário todo, desde o chão até as paredes, só não foi possível fazer o teto e criar essa pequena caixinha em que as pessoas entrem e sintam-se como se fizessem parte das obras. E a própria galeria ficou, de certo modo, diferente daquilo que, em termos, não só por causa da peça, mas é uma sensação, de algum lugar que é uma caixa, efetivamente. Sim, uma solução, como se diz, uma impressão assim meio caleidoscópica ou psicadélica. As paredes e o chão parece que mexem-se um bocadinho, sabe, pela ilusão de ótica. Há um movimento qualquer que ali sente-se e vê-se. Como eu disse, eu também tenho um background em design. E através do design disse que se uma coisa funciona bem em preto e branco, funciona em qualquer cor. E tens vários princípios de design, como o Gestalt, a escola suíça e coisas assim. Então, a partir desses princípios de design é que é possível fazer este tipo de ilusão de ótica, que meio que parece que a coisa está a mexer-se enquanto não está a mexer-se, é mesmo o nosso cérebro que interage com as coisas. E este é o poder da arte, na verdade. Essa ideia também de ser uma caixa que, na verdade, não bloqueia a imaginação, pelo contrário, é um lugar de imaginação e que põe o próprio cérebro a funcionar e a perceber os lugares pouco comuns para onde a arte nos pode levar. Pois, foi mesmo essa a intenção e acho que se calhar fui um bocadinho feliz nisso. Tanto é que as pessoas vão e tiram fotos e tal. Mas isso tudo facilitou também a forma como nós depois fomos fazer as molduras. Usamos papelão, depois também fizemos as molduras também em papelão e ficou diferente. É tipo, coisa também que aprendi com os outros artistas, como eu mencionava antes, o Mudungazi, com o Mabunda e esses outros, que pegam um material que é pouco convencional e transformam de acordo com aquilo que eles querem transmitir. Eu vi isso, por exemplo, em Estados Emergentes, uma exposição que esteve patente também no CCFM e que nos sugeriu outras conversas, né? Aquilo era uma combinação entre instalação, mas também uma exposição... tapeçaria. Exatamente, Tinha um bocadinho também de, como é que se chama? Cerâmica, fotografia, impressão. Já agora, shout-out para Luís Santos, que também é um grande artista. Trabalha com material, ele cria objetos incríveis. É um artista muito físico, né? E fez ali aquela cabeça do velho que estava ali a assistir aquele ecrã que ele também tinha montado. Nandel também, Nandel com peças importantes. Sim, com o som dele abstrato e tal. Exato. E há uma malta aqui que tem outras conversas sobre arte. Falamos de estados emergentes, mas podíamos falar do Ricardo Pinto Jorge, que também terá que voltar e nos pedir desculpas. Sim, pelo atraso. Acho que ele vai ser o No Apologize. Por acaso, acho que sim. Sim, o Ricardo Pinto Jorge também é uma grande influência em mim, é um grande amigo. Sempre que podemos trocamos impressões. E de certa forma ele anda nas nuvens. Pois, literalmente. E ele que de certa forma convenceu-me a deixar de ser esse artista de quarto
e vir aqui e dar a cara. Eu, na altura, não sei se te lembras, na altura estava na moda fazer cenas e postar no Tumblr e postar no Instagram e coisas assim. Foi assim como nós nos conhecemos. Ele na altura estava a fazer aquela exposição dele que ele estava a pintar as armas com a cena da bandeira. Ok, isso foi antes do Ends. Foi antes do Ends Up. Do Ends Up. Foi antes do Ends Up. Lembro disso. Que ele fez uma performance ali no CCFM ou no CCBM. Já não Exatamente, Enquanto as pessoas estavam lá a assistir e tipo, a exposição aberta, ele ali ia pintar. Sim. E pintou aquela KPM com as cores da bandeira e a cena assim. E, como eu dizia... Ele tirou-te do submundo. Do submundo, tipo... Venha para aqui, vamos fazer. E vamos fazer as coisas para as pessoas verem e tal. E assim. Tanto é que no ano que ele fez o Hands Up, foi se não estou em erro, acho que foi no ano seguinte, se não no mesmo ano, que eu também fiz as minhas 2 primeiras exposições e por aí foi depois a fazermos cenas acontecerem. Ok. Mas o submundo ensinou-te algumas coisas importantes. O fato de seres um artista com uma relação muito cuidada com o espaço público. Sim, eu acho que tu tens que ter uma base. Quando tu estás no underground, isso dá-te espaço para tu fazeres qualquer tipo de experiência que tu queiras fazer e também para investigar. E também uma outra coisa que aconteceu, que eu aprendi com a coisa, é que quando tu vais a fazer um trabalho deste, já tens de ter mais algum outro trabalho na calha, porque é quando surgem mais oportunidades, as pessoas querem sempre mais e tens de estar sempre a dar mais. Agora, quando estás no underground em casa, faz 1, 2, 3 coisinhas, mas não tens como é que eu vou dizer, um body of work que pode te dar longevidade para mais 1, 2, 3 anos. E é isso que tens de fazer, tens que sair da caixa. O fluxo, de certo modo, a falta de pressão, de certo modo, também pode ser bom, mas também pode ser prejudicial para o próprio artista crescer, se colocar mais no mercado. É exatamente isso. E também uma coisa que é interessante é participar de residência de artistas, e se não tens residência de artistas, se calhar tens um vizinho como o Ricardo, não éramos necessariamente vizinhos, mas morávamos na mesma zona e curtíamos as mesmas cenas, trocávamos experiências, ele enviava-me um filme, ele enviava outro e ouvíamos músicas, escutávamos músicas do Trix e cenas assim. O Trix também agora está a ver lá para a França, está a ver na França também. São os tais, ele, o Ricardo e o Nunúlio, que também andam por aí na Europa e África. Ok, o Ricardo penso que está no Ruanda, né? Está no Ruanda, sim. Ele é piloto, para além de artista. Mas por acaso, estes dias ele está em Bruxelas com o Nunúlio, vão fazer eles tinham aquilo, é o bazar, Dumbaneng. Dumbaneng, com o Fresh Nunes? Com o Fresh Nunes. Fizeram uma coisa com sim, o Nunúlio, o Fresh Nunes. Eles vão fazer uma coisa agora em Bruxelas, não sei em que dia que vai ser, mas tem que estar em contato com eles. Bruxelas. Em Bruxelas. Então, comunidade moçambicana, fiquem atentos ao projeto Dumbaneng, Bruxelas, que é também uma malta que tem uma energia muito positiva e diferente, né? É uma malta, digamos, para dizer que em termos criativos somos da mesma geração, uns mais velhos, outros mais novos, né? Mas em termos de perspectivas, de influências, de procura, acho que pensa-se e acredita-se nos mesmos ideais. Sim, e tentamos todos fazer a mesma coisa pela cultura e trazer a coisa aqui para frente, não é muito. É o que eu dizia antes, tipo, se um amarelo levanta, se amarelo aumenta, levanta todos os barcos, não estamos aqui por ego ou sei lá, que fico feliz que eles façam coisas porque vai chamar a atenção quando eles estiverem na ribalta, existem mais artistas moçambicanos. É verdade, vamos ser todos nós, vai ser uma conquista coletiva e que dá vantagem a todos, né? Exato. Eu acho que esse sempre foi o nosso lema, tanto é que mesmo na altura que eles estavam mais baseados aqui em Moçambique, era o que nós fazíamos, e mesmo agora que estão fora, é sempre a mesma tendência. Ok. Como é que te projetas daqui a 5 anos? Eu não sei. Não sei. Mas nesses 2 anos, falo do 2022 e o 2023, gostava de fazer o máximo possível e conseguir encontrar um bom balanço entre o underground e o mainstream, porque também não gostaria de estar muito diluído, mas também gostava que as pessoas vissem mais e interagissem mais. Tens muito receio disso, dessa exposição ao mainstream, aos grandes mercados, a grandes plateias, não necessariamente
que não seja, por exemplo, o CCFM um lugar de grandes plateias, Sim. mas quando fala, por exemplo, o Hugo desse cuidado que quer sempre manter, de ter a sua arte presente para mais pessoas, com mais frequência, mas sem que isso represente necessariamente o fim de um artista que tem algum lugar nesse submundo que às vezes é uma nuvem de proteção. Sim, eu acho que subidas meteóricas só fazem sentido se o artista morrer cedo. Explica. O Basquiat, por exemplo. Basquiat, eu já queria falar de basquete. A subida dele foi meteórica e quando as pessoas já estavam a cansar-se dele, ele morreu. E aquilo só fez com que o trabalho dele continuasse a ser mais e mais, como é que posso dizer, prestigiado, mais admirado e coisas assim de género. Tipo, poxa, ele conseguiu fazer isto tudo em tão curto espaço de tempo. E se tu vais ser um artista como Picasso, que queres longevidade, tem que ser em doses pequenas, em que as pessoas vão aprendendo mais sobre ti, dão-se o tempo de conhecerem-te melhor. Isso é que vai dar a É preciso longevidade. demorar. Sim, tem que ter uma demora. As pessoas têm que sentir que as 10 mil horas foram todas feitas e foi um trabalho que foi conquistado, não foi nada dado. Ok. Sentes que a tua geração percebe essa conversa do processo, do lugar da demora, do lugar da consolidação, a importância de consolidar, de construir? Eu acho que não, porque nós agora vivemos numa cultura de fast food. É para já. É para já, ontem. é para ontem. E as pessoas estão mal habituadas. Eu dava aqui o exemplo do Tumblr, o exemplo do Instagram, em que são... Hoje em dia nós queremos fazedores de conteúdos. O Instagram até está mais in, né? O TikTok agora também. TikTok, Nós queremos fazedores de conteúdos. Pessoas que todos os dias vão produzir cenas e vão estar sempre, constantemente a postar e a postar. Só que tu até podes fazer isso, mas se tu queres fazer uma coisa mais criativa, precisas ter algum tempo de reflexão, precisas de, no final do dia dizer, ok, tá bom, agora preciso fazer um trabalho de curador, dizer esta peça combina com aquela peça, qual é o meu conceito, o que é que eu quero transmitir. Numa primeira fase, se quiseres ganhar nome, se calhar até é interessante fazer o challenge. Tipo, eu todos os dias vou dar uma obra de arte. Mas será que vai ser algo mesmo bem estruturado como tu queres ou não? Obrigado pela tua presença, Hugo, foi muito bom. Obrigado eu pelo convite. Foi muito bom. Boa sorte e parabéns por esta exposição. Obrigado. O que eu não te perguntei, gostarias de dizer às pessoas? Mais especial, podem encontrar-me online. Hugo H no Facebook, Psiconauta em todas as redes, Psiconauta com H no final, em todas as redes. Mandem uma mensagem, liga-me, não tenho nenhum problema em responder números que não tenho e cenas assim. Ou mandem um e-mail também. Ok. Psiconauta, por que psiconauta? É como se fosse astronauta, mas da mente. Ok. Psiconauta. Tá certo, obrigado Hugo mais uma vez e parabéns pela exposição. Obrigado. Voltamos a falar muito em breve. Visitem essa exposição, está patente na galeria do Centro Cultural Franco-Moçambicano, aqui na cidade de Maputo. Hugo Mendes põe Sorry for the Delay, Nidzivalelino Kuxuela, ou Desculpa pelo Atraso. Vale a pena conhecer esta exposição, que marca também a conversa que marca o início da semana no Juntos da Tarde, última conversa para o dia de hoje, porque estamos a terminar. Amanhã estaremos de volta às 15 para continuarmos a refletir a volta da produção artística e cultural em Moçambique.